Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos no terceiro vídeo da nossa série sobre discipulado. E vamos ensinar um pouquinho mais sobre como nos transformarmos em um discípulo de Jesus e, mais do que isso, o que Deus quer é que sejamos também discipuladores de outras pessoas. E o tema hoje abordado aqui nesse vídeo é liderança servil. Ou seja, a liderança a partir da atitude do serviço, de ser servo diante das pessoas. E nós estamos baseados em João capítulo 17, versículo 6 e versículo 9, onde Jesus, na sua oração sacerdotal, diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me los confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque esses são teus. Ou seja, aqui é Jesus rogando em favor dos seus discípulos, que se transformariam mais tarde em discipuladores de outras pessoas. Mas o que nós podemos falar acerca da liderança servil? Primeira coisa que nós precisamos aprender, amados, é que liderança no reino de Deus não tem a ver com o domínio sobre as pessoas, mas sim com um serviço altruísta. Altruísta no sentido daquele que se doa, que se entrega, que serve a outros em amor. Conforme diz o livro de Marcos, no capítulo 10, Jesus nos diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitas pessoas. Então, liderança no reino de Deus não é dominar pessoas, mas sim servir pessoas com uma atitude altruísta. Aquele que realmente quer ser discípulo de Jesus, aquele que quer se tornar um fazedor de discípulos ou um discipulador eficaz, é alguém que vive para fazer com que outros cresçam a partir da vida que ele mesmo desenvolve em Deus e partilha com outras pessoas através da vida em Cristo. Ok? Então, o que é liderança servil? Nós vamos continuar falando. Primeiro, nós precisamos ter uma consciência acerca disso. E a consciência é a consciência de mordomia. Essa consciência de mordomia é um dos maiores aliados de um fazedor de discípulos, de um discipulador. Quando nós temos a consciência de que tudo pertence a Deus, mas também Deus ha entregado coisas nas nossas mãos, né? Sejam bens materiais, seja a nossa própria família, e sejam pessoas que de alguma maneira nós estamos influenciando, abençoando através da nossa vida, da vida de Cristo que opera através de nós. Lembrando que sempre liderança é influência, ou seja, é necessário saber que as pessoas não são sua propriedade, mas são propriedade de Deus, não são sua propriedade. E isso te ajudará a formá-las com uma atitude correta. Ou seja, o líder precisa ter uma atitude correta com relação às pessoas que estão debaixo da sua área de influência. Elas não são suas, elas não pertencem a você. Essa consciência de mordomia é necessário, entender que somos apenas mordomos, somos apenas dispenseiros fiéis, gestores de pessoas debaixo de uma graça, de uma unção e de uma bênção de Deus. As pessoas não são suas, pertencem ao Senhor e nós devemos servi-las em amor, na graça e na unção do Senhor. Então, um líder servil. A liderança servil forma o quê? Líderes com visão. Visão que consegue enxergar a preciosidade das pessoas na sua vida. Será que você tem enxergado a preciosidade das pessoas que estão ao seu redor, que estão debaixo do seu cuidado, talvez do seu pastoreio, da sua liderança, da sua influência? Um líder de visão consegue enxergar preciosidade nas pessoas que estão ao seu redor, mesmo quando elas ainda estão em estado bruto. Ou seja, um líder de visão entende que Deus vai entregar pedras brutas na sua mão para que sejam lapidadas através da sua vida, do seu ministério, do seu pastoreio, da sua influência. Essas pedras brutas, preciosas, serão lapidadas por esses homens e mulheres de Deus que vão estar exercendo uma liderança servil, uma liderança eficaz. Então, essa consciência de que os discípulos pertencem a Deus vai nos ajudar a resistir à tentação de querer manipulá-los.
conforme a nossa própria vontade. Preste atenção, discipulado não é manipular pessoas. Nós não podemos manipular as pessoas conforme a nossa própria vontade, não. Nós temos que ensinar essas pessoas a viverem a vontade de Deus para as suas vidas. Discipulado não é criar dependência das pessoas por você, não, pelo contrário, é criar dependência das pessoas em Deus, a serem autônomas, né? Terem autogoverno e um governo centrado na direção e no direcionamento do Senhor. Então nós precisamos ter essa consciência de que os discípulos pertencem a Deus, e isso vai nos ajudar a resistir à tentação de manipular pessoas conforme a nossa própria vontade. Hoje, infelizmente, um dos desequilíbrios dentro do discipulado é quando o discipulador, por ter áreas mal resolvidas dentro da sua alma, mazelas, né, se sentir engrandecido por ter tantos discípulos debaixo dele, acaba subjugando, tiranizando, manipulando as pessoas a fazerem aquilo que ele quer. E isso é errado, isso é um desequilíbrio, está totalmente equivocado, isso não é liderança de Cristo, isso não é liderança servil. Outro princípio importante: se os discípulos pertencem a Deus, então nós que os formamos não podemos perder a consciência de que um dia prestaremos conta pelo trabalho feito em suas vidas. Ou seja, você que é discipulador, você que está sobre pessoas, você que lidera alguém, um grupo de pessoas, você que exerce influência sobre pessoas, tenha consciência e saiba que à luz da Bíblia, um dia você vai prestar conta diante de Deus daquilo que você tem feito através das pessoas que estão na sua área de abrangência, na sua área de influência. Nós não podemos perder essa consciência que vamos prestar conta diante de Deus. Ou seja, o bom discipulador, presta atenção, é aquele que discerne o chamado de seu discípulo, que tem a percepção, que ajuda o discípulo a descobrir o chamado de Deus, o chamamento de Deus, a vocação de Deus na vida dele mesmo. E o prepara em Deus, através de ferramentas espirituais, através de uma graça de Deus derramada sobre a sua vida. Além de discernir qual é o chamado de Deus para cada discípulo, ele também prepara esse discípulo para cumprir o chamado de Deus para as suas vidas. Ou seja, o discipulador, o fazedor de discípulos, é um cooperador com a vontade de Deus. Ele coopera com a vontade de Deus, ele não atrapalha a vontade de Deus, ele não tenta impor a sua vontade. Pelo contrário, o bom discipulador é aquele que discerne o chamado de Deus para o seu discípulo e capacita esse discípulo a exercer o seu chamado, o seu ministério, descoberto em Deus, na graça de Deus e na unção do Senhor. Ou seja, outro princípio importante: um líder nunca pode tornar-se um ídolo também na vida de seus discípulos. Nós não podemos, criar uma imagem de super-homens e fazer com que os nossos discípulos estejam aos nossos pés, nos idolatrem, pensem que nós somos seres celestiais, angelins, anjos, querubins. Não. Um líder de Deus, um líder de Cristo, um líder servil, nunca pode tornar-se um ídolo na vida dos seus discípulos. O Senhor é Jesus, o Deus que nós servimos é Jesus, o autor e consumador da nossa fé é Jesus de Nazaré. O papel do discipulador é levá-los a Deus, aos pés de Jesus, e não representá-lo diante deles, ou tomar o lugar que pertence só ao Senhor. Então preste atenção com relação a esses princípios que nós estamos ensinando. Há uma diferença, meus amados, entre ser canal profético e ser mediador. Nós somos canais proféticos das pessoas, nós somos um canal de Deus para abençoar a vida das pessoas. Nós não somos mediadores entre Deus e entre Deus lá no céu e as pessoas que estão debaixo da nossa liderança ou influência. Não, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nós precisamos gerar líderes confiáveis e precisamos ser esses líderes confiáveis que buscam ajudar os seus líderes, os seus discípulos a ouvirem quem? A ouvirem a voz de Deus. Ou seja, nós precisamos ensiná-los a criar dependência de Deus, não dependência de nós. A ouvir não apenas a nossa voz, mas principalmente a voz de Deus. Somos canais proféticos na vida dos nossos liderados,
daqueles que nós estamos influenciando, liderando, e não mediadores entre Deus e os homens. É um cuidado que nós temos que ter como líderes eficazes, líderes e discipuladores de pessoas. Outro princípio importante, tanto o discipulador quanto o discípulo precisam saber medir e classificar o peso de cada palavra, para não caírem na ambição, no abismo da manipulação. Ou seja, as palavras de um discipulador, as palavras de um líder servil, as palavras de alguém que exerce influência positiva nas vidas das pessoas, precisam ser precisas, precisam ser medidas, precisam ser classificadas, precisam ser prudentes, precisam ser sábias. Deve haver um peso para cada palavra, para que as nossas palavras não joguem contra nós, não caiam numa incoerência, não joguem contra a sua própria vida como discipulador, como formador de discípulos, e muito menos caiam no abismo da manipulação. São palavras bíblicas, palavras segundo a vontade de Deus, palavras prudentes, palavras sábias, palavras direcionadas e governadas pelo Espírito Santo de Deus, e não da nossa alma, não das nossas carnalidades, das nossas mazelas, mas mal resolvidas dentro do nosso coração. E por último, os últimos dois princípios a palavra de Deus é para ser obedecida e não discutida. Ou seja, a palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e de conduta. Primeiro de você, discipulador, líder servil, você que exerce influência sobre pessoas, a Bíblia precisa ser a nossa única regra de fé e de conduta. Ou seja, o que está escrito na palavra de Deus é a base inegociável do discipulado. Não podemos abrir mão dos princípios e valores do reino de Deus. O que está escrito na palavra de Deus é a base inegociável do discipulado. Ou seja, o nosso discipulado, a nossa influência, deve partir da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. E por último, irmãos, o último princípio que nós gostaríamos de ensinar é que o verdadeiro líder espiritual quer ser ponte na vida das pessoas e não destino final. Nós somos ponte, nós construímos ponte de amor, pontes de ascensão, pontes, molas propulsoras na vida de outras pessoas. Nós não somos o destino, não somos a finalidade. Pelo contrário, a finalidade, o propósito é a glória de Deus. Então, o verdadeiro líder espiritual quer ser ponte na vida das pessoas e não destino na vida de seus discípulos. O seu propósito é servi-los em Deus e não se servir deles, usá-los, abusá-los, ter aquele pensamento utilitarista, né? Usar e abusar dos outros. Os fins justificam os meios, isso é totalmente equivocado, é contrário à palavra de Deus. O propósito, a finalidade é a glória de Deus. O propósito e o meio é servir os irmãos em amor, criar vínculos de amor, influenciar positivamente sem abusar das pessoas ou usá-los como meio para alcançar fins escusos, motivações equivocadas e erros e falhas. Lembre-se disso. Você, como líder espiritual, precisa ser ponte para seus discípulos e não destino ou finalidade na vida deles. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja um discípulo do Senhor Jesus e, mais do que isso, se transforme num discipulador segundo o coração de Deus, segundo aquilo que ensina a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, faça os seus comentários abaixo, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, faça perguntas, comentário, dê um joinha aí, faça crescer o nosso canal, multiplique essa palavra na vida de outras pessoas e que a graça e a bênção de Deus esteja sobre você. Só quero indicar os livros que nós estamos utilizando, né, como referenciais teóricos dessa série, é A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips. E o outro livro, da qual nós estamos nos baseando nessa série de livros, é O Fazedor de Discípulos, um livro do nosso querido amigo Danilo Figueira, uma bênção na sua vida. E o outro é A Grande Omissão, é outro livro tremendo que fala também sobre discipulado, que pode abençoar a sua vida e derramar graça sobre você. Que Deus abençoe você, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.